Gravação iniciada, presidente. Item 37, retirado de pauta, pedido do patrono. Item 38, retirado de pauta, pedido do patrono. Item 39, retirado de pauta, pedido do patrono. Item 40, retirado de pauta, pedido do patrono e da PGFN. Item 41, doutora Érica, recorrente Santa Lavínia, Comércio e Exportação. Recorrida Fazenda, estou com vista, conselheiro. Lembrada. A relatora votou por conhecer recurso especial no mérito da reprovimento. Hoje tem isso. Já quer ir para o voto lista? Quer resumir o caso aí, doutora Érica? Pode resumir. Isso aqui é a questão do prazo recursal, lá da tempestividade, se é no primeiro dia subsequente ou, ao primeiro dia útil, que teria que ser. Eu levantei essa questão aqui e a gente ficou com essa dúvida, qual seria esse primeiro dia útil? Que no caso a intimação foi no sábado, e o primeiro dia útil seria na terça e não na segunda, porque na segunda que seria que ter a intimação. É isso. E assim, eu pedi vista porque o acórdão recorrido lá da turma do Rodrigo Mineiro, da turma do Jorge, ex-turma, eles entenderam caso real dos autos. A intimação, os 15 dias da intimação presumida por meio eletrônico deu-se no dia 28 de janeiro de 2015, que foi um sábado. E o acórdão recorrido começou a contagem a partir de segunda. Começando a contagem a partir do dia segundo, o recurso voluntário é intempestivo. Se começar a contagem a partir de terça, o recurso voluntário é tempestivo. E a turma, a relatoria da doutora Thaís, entendeu por unanimidade que a contagem começaria na segunda-feira, que é o dia a ser excluído seria o sábado. Seria o sábado, foi o dia da intimação presumida. Eu fiquei bastante em dúvida, pedi vistas e conversei com várias pessoas, inclusive aqui da DRF. Cheguei a abrir um PAF comentado no site da Receita Federal, só que esse PAF é uma versão de 2005, que é de autoria do Gilson, da DRJ de Santa Catarina, Floripa, E nesse PAF eles tinham esse entendimento mesmo, que é a situação similar de edital, Na época acho que nem tinha intimação eletrônica, mas eu fui na situação similar ao do edital. Eles tinham esse entendimento mesmo. Só que no atual livro do Gilson, que eu acho que aí não tem nenhum vínculo com a Receita Federal, mas ele, pelo que eu entendi, se eu não li nada errado, ele mudou de ideia em relação a isso. E, assim, eu não consigo achar, até conversei também com o Rodrigo Mineiro, ele estava hoje cedo aí, eu conversei em particular com ele, para ver se ele me dava algum fundamento, assim, para entender por que foi unânime, e ele confessa que acha, assim, numa opinião, assim, muito informal, ele não conseguiu descobrir por que não se excluiu a segunda-feira. Porque o artigo 5º, parágrafo único do PAF, fala que os dias só se iniciam e vencem em dia útil. E na contagem sempre exclui o dia de início. Então, por essa leitura, se você excluir um dia de início útil, não tem como ser o sábado, Para excluir um dia útil de início, tem que ser uma segunda-feira. Então, assim, eu cheguei à conclusão de que teria mesmo que excluir a segunda-feira, que o dia de início seria segunda, que é dia útil, teria que ser excluído e a contagem teria que ser a partir de terça. Essa é a conclusão que eu tirei do meu estudo, não consegui nada que me convencesse do contrário. Eu sei que bem antigamente, a Receita adotava essa questão do dia começar no dia seguinte, quando a intimação fosse ficta, fosse presumida, fosse tácita, casos de editais, etc. Mas parece que já mudaram de ideia, porque eu não consigo entender por que não se aplica o PAF, o próprio PAF, se a intimação for presumida.
Realmente eu não consegui. Eu não achei nada que me convencesse o contrário. Então, presidente, eu acompanho a relatora por dar provimento ao recurso especial do contribuinte com retorno, né? Determinar o retorno. Só uma dúvida, presidente. Está fechado o seu microfone. Doutor Jorge. Não, doutora Andrada, doutora Érica, a minha dúvida agora que a doutora Andrada falou, que eu me relembrei do caso, quer dizer que a ciência, o contribuinte abriu... ele não abriu, né? Foi presumido o decurso do 15º dia que se operou no sábado. Tá? Isso. Tem mais dúvidas? Eu tenho no meu computador da Receita, eu acho que eu tenho uma... Qual é que mudou a legislação, doutora Andrada, doutora Érica, do artigo 23 do decreto 7235? Eu tenho uns papos comentados aqui do Gilson. Tu já viu que ele mudou de posição, Andrada? Sim. Nesse PAF comentado lá do site da Receita, cuja versão é de 2005... É porque eu tenho uma versão de 2007. Não existia intimação eletrônica ainda, né? Mas ele estava falando sobre intimação ficta. Aí o edital. Edital. Tá. Que dava aqueles 15 dias e tal. Isso. Se fosse sábado, considerava cliente no sábado. Isso. Mas ele, no atual livro dele, pelo que eu li, esse livro acho que não tem nenhum vínculo com a Receita, ele mudou esse entendimento. Pelo menos ele escreveu um entendimento diverso. Ou seja, ele considera que se venceu num dia não útil, começa a contar. Pense por ciente no dia útil subsequente, quer dizer que inicia a contagem no dia posterior. Perfeito. Doutor Luiz. Podemos ainda discutir, presidente? Estava em aberta a discussão. Perfeito. Então, tá legal. Me permita, eu vou fazer agora a minha interpretação. Artigo 5º. Os prazos serão contínuos. Não estamos discutindo se está contínuo, não. Excluindo-se na contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento. Excluindo na sua contagem o dia de início e excluindo-se de vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou se vencem no dia de expediente normal, no órgão em que ocorra o processo a ser praticado por ato. Isso é eu entendo que aqui duas interpretações são possíveis. Mas vamos olhar o que o nosso manual de admissibilidade de recurso especial, que é aprovado pelo presidente, interpretando os prazos do CARF, o regimento do CARF, fala sobre um caso que é mutatis mutandis, exatamente como o senhor doutor Andrada fez, procurou a questão do edital. E eu procurei aqui uma situação idêntica, que é a contagem dos 30 dias para determinação da data da ciência ficta ao procurador. Vejam o que consta da página de número 31, primeiro parágrafo. Em verbes. A contagem dos 30 dias, no teu caso foi 15, mas aqui é 30. Para a determinação da data da ciência, deve ser iniciada no dia seguinte à data do despacho de encaminhamento e consequente entrega dos autos à PGFN, independentemente de um dia da semana ser útil ou não, ou de que se trate de dia de expediente normal ou não. Ponto. O critério de contagem do prazo previsto para aperfeiçoamento da intimação presumida não se confunde com o critério de contagem do prazo para a prática dos atos processuais. Então, se a intimação presumida para o procurador se deu no sábado, é no sábado que ela aconteceu, e aí você exclui se esse dia chegou no domingo, não é dia útil, passou para segunda. Isso é a regra que nós usamos para a Fazenda Nacional. Me parece uma regra muito similar àquela adotada pela Receita Federal na obra do grande colega Dr. Gilson Michels, de Santa Catarina, né?
ele se aposentou. Ele não tem mais vínculo com a Receita, até onde eu saiba. Então, eu acho que essa nova obra é posterior. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos usando uma regra vinculante para todos os especialistas em norma publicada, página, de novo, 31 do Manual do Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, e me parece ser razoável usar a mesma norma para todos. Só isso. Eu não vi o manual. Eu lembro o próprio manual fala, não se confunde os prazos para... Como é que é? Repete aí, por favor, doutor Luiz. Não se confunde os prazos... de contagem do prazo previsto para aperfeiçoamento de intimação presumida do prazo. Não se confunde com o critério de contagem do prazo para a prática dos atos processuais. Pois é, são coisas diferentes, né? É isso então, ele pode acontecer no sábado. O que não pode acontecer no sábado... Bom, perfeito. Sim, perfeito, entendi. Pode acontecer no sábado, porque não é uma contagem de prazo para a prática de atos processuais. Ele mesmo fala aí, não se confunde. A contagem do prazo para atos processuais está no artigo 5º, parágrafo único aí. A contagem fala que nunca se começa, exclui-se o dia de início, que não pode ser dia não útil. Sim. Então, o dia não útil de início a ser excluído tem que ser um dia... o dia útil, fazendo confusão. O dia útil a ser excluído só pode ser segunda, não tem dia útil. Ele não fala de excluir o dia útil, ele fala de excluir o dia. Não, fala o dia útil. O caput, né? Não, ele fala que se inicia em dia útil. Excluindo-se na contagem o dia do início. Que é o sábado, eu excluí o sábado. Mas só que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal. Então, o prazo se inicia, não pode se iniciar no sábado, porque sábado não é dia útil. Perfeito, não pode se iniciar no sábado. Iniciou no dia seguinte, segunda. São duas interpretações possíveis. São duas interpretações possíveis. E uma delas está sacramentada em público para a Fazenda Nacional. Mas ali, mesmo sendo admissibilidade só do recurso especial, e aqui é recurso voluntário, se aplica também? É prazo, né? Eu vou ler de novo. Olha aqui, vou ler de novo. Agora eu vou ler com o parágrafo anterior. Pode ver? Tem item 2.1.1.1.1. 2.1.1. Tempestividade do recurso especial da Fazenda Nacional. No caso de processo digital ou digitalizado, a ciência da Fazenda Nacional segue as regras dos artigos 7º, parágrafos 3º e 5º da portaria NF 2527 de 2010, que é o artigo 79 do anexo 2 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela portaria 343 de 2015. Nesse caso, as datas de remessa à Fazenda e ao CARF são atestadas pelos despachos de encaminhamento do e-processo. Caso não ocorra a ciência pessoal em data anterior, presume-se a intimação no prazo de 30 dias da remessa do processo à PFN, iniciando-se daí a contagem do prazo recursal. É exatamente o caso do recurso voluntário, em que a decisão fica no sistema e-processo e começa a contar o prazo de 30 dias para recurso voluntário. A única diferença aqui é que o prazo para apresentar o recurso voluntário é de 15 dias e o prazo para ciência ficta é 30. No caso do contribuinte, é o contrário. O prazo para ciência ficta é 15 e o prazo para recurso voluntário é 30. Agora, as duas situações me parecem ser idênticas. Vocês não querem abrir, gente? É só abrir a intranet. Mas o decreto não seria superior a esse manual que a gente está discutindo? Não, mas então o decreto. Posso fazer uma intervenção, presidente? Eu quero dizer que o decreto tem dupla interpretação.
E existe uma interpretação para o decreto aqui. Como é que está fazendo, né? Contra a Fazenda, exatamente. Doutora Vanessa, pediu a palavra. Justamente o doutor Luiz colocou a interpretação da forma que eu também vejo desse parágrafo, o que, na minha opinião, é uma contagem de prazo regular, normal, só que a intimação foi ficta e não foi pessoal, ou por abertura da mensagem, enfim. O que a gente não poderia exigir é que, com a intimação, por exemplo, no sábado, começasse a correr no domingo o prazo. É isso que o parágrafo 5º resguarda, ou que o prazo se encerre no sábado e o contribuinte tenha que cumprir o prazo naquele dia, vai prorrogar para segunda-feira. Então, só nesse sentido que eu ouvi com atenção até as considerações do doutor Andrada, o voto da doutora Érica está muito bem explicado, mas, assim, eu não consigo ver a contagem de prazo dessa forma, né? Até por sempre ter contado o prazo do outro jeito. Então... Me explica de novo como você entende, doutora Vanessa? No mesmo sentido que o doutor Luiz, que, no caso, tendo sido a intimação ficta, por exemplo, a previsão do parágrafo 5º é para evitar que eu queira que um prazo comece a correr num sábado, por exemplo, né, que seja uma intimação na sexta-feira e o prazo do contribuinte comece a correr, ou da fazenda, no sábado. Não, ele garante que seja o dia útil. O dia de início que eu entendo que exclui é o dia da intimação, o dia que a pessoa tem conhecimento, né? Eu entendi, mas vamos entender a razão disso, porque eu não consigo entender. Veja bem, se a intimação for pessoal, ou pelo correio, com abertura, com o recebimento da correspondência postal no sábado, o prazo começa na segunda, exclui a segunda e conta da terça. Isso está claro em tudo quanto é coisa. Exatamente, Luiz. Começa na segunda. Não há dúvida. Não há dúvida disso. Esse é o não há dúvida de que começa na segunda. Não há dúvida de que começa na segunda. Começa na segunda. Não, começa na segunda. Começa na terça. O PAF comentado... Só se a segunda for feriado, né? Não, o PAF comentado que eu falei, doutor Luiz, o PAF comentado que eu falei, ele abre exceção para intimação presumida, intimação ficta. Se a intimação for pessoal ou por correspondência e der no sábado, exclui a segunda e começa na terça. Pode abrir no site da Receita, que coloca assim, PAF comentado. Não há dúvida, ele faz até um quadro, assim, das situações possíveis de ocorrer. E ele abre exceção, ele faz um tratamento especial para os casos de intimação ficta, que é os casos de edital, os casos por meio eletrônico, etc. Existe um tratamento especial para a intimação ficta, que eu não consigo entender a razão. Mas se a intimação for postal, por aviso de recebimento, o aviso de recebimento ficto também, que é quando não consta a data do aviso, também considera-se na segunda-feira. Se ele colocou a data que recebeu no sábado, começa na terça. Eu não consigo entender a razão dessa diferença. De fato, não consigo. Eu peço só um minuto, presidente. Está muito importante essa discussão. Eu vou dar uma olhada. Doutora Andrada, esse manual é um manual que diz atualizado até 2005, versão 11. Isso. Tá, isso. Eu vou olhar também.
Eu tô com o do Gilson aqui de 2015, mas ele não entra nessa questão aqui. Tudo aqui fala que, desde que, por exemplo, aqui, ó, intimação, considera-se efetuada na data da ciência, desde que feita em dia útil. Tudo é dia útil, né? Ele está fazendo menção à portaria da Receita 574, de 10 de fevereiro de 2009, intimação por via eletrônica. Portaria 259, de 13 de 3 de 2006, com redação dada pela portaria 574, de 10 de 2 de 2009. Aqui, ó, é importante. Nos 2 primeiros casos, se a intimação foi feita em feriado, sábado, domingo ou em dia sem expediente normal na repetição, ela é tida como feita no primeiro dia útil seguinte, começando a correr o prazo para o contribuinte atender a intimação no segundo dia útil. Exemplo, na intimação sábado, ela considera como efetuada na segunda-feira, e no caso do contribuinte corre a partir de terça-feira. Está exemplado aqui, está escrito importante. Qual página, Erika? Essa é na página 23. Mas aqui fala que é 91. Ah, não, desculpa, é na página 91. Vanessa. Que é a regra da intimação por edital. Essa? Sim, eu acho que sim, sim. É. Doutor Jorge, eu li as 2 portarias, ela não trata especificamente do dia útil, né? Não, eu tô lendo a segunda, não trata. Ó, eu tô na página 55 do MAPROC, eu não sei se alguém lembra do MAPROC. Sim. O MAPROC, na página 51, 55, fala o seguinte, fala das situações normais, e depois fala, cita uma solução de consulta interna COSIT número 5 de 2002, que eu nunca consegui localizar, eu acho que eu não consigo localizar, porque ela não deve ter vigência mais. Solução de consulta interna COSIT 5 de 2002. Ela fala, olha a ementa dessa solução de consulta, citada no MAPROC. Para efeito de intimação por meio de edital, não se aplicam as normas gerais de contagem de prazos processuais previstas no processo administrativo fiscal. A contagem se inicia sempre no dia seguinte à de sua publicação ou fixação e se encerra impreterivelmente no 15º dia seguinte, mesmo se essas datas recaírem em dia não útil. Ou seja, ele fala expressamente que não se aplica as normas gerais de contagem de prazos processuais do processo administrativo fiscal. Agora, por que não se aplica? Porque é presumido. Porque a ciência é presumida. Sim, é exatamente o caso em questão. É por isso que não se aplica, porque é ciência ficta, ciência presumida. Não é prazo para ele fazer alguma coisa, é prazo para considerar perfeito um ato. São 2 situações diferentes. Considerou um perfeito ato no sábado. Agora vamos contagem de prazo processual, que é para ele apresentar o recurso. Qual que é o dia não útil, dia útil a ser excluído? Não, a questão é a seguinte, está feita a ciência, o primeiro dia é o dia seguinte ao sábado. Aí, como o dia seguinte ao sábado não é dia útil, você exclui. Esse sábado não se conta pelo PAF, só se conta pelo PAF o primeiro dia do prazo. E não o dia para considerar a ciência ficta perfeita. Ah, entendi. A ciência ficta, então, desconsidera essa regra do dia útil. Não precisa ser estudada em dia útil. Sempre foi assim no edital. Prazo.
Isso, sempre foi assim para edital. Sempre foi assim para edital. Agora, as outras ciências fictas vieram depois com a tecnologia. Nós estamos aplicando a mesma ideia contra a Fazenda Nacional, vinculando a gente no exame de admissibilidade. E aí teríamos 2 pesos e 2 medidas para outras ciências fictas. Bom, então é o seguinte, eu não consigo me convencer do argumento, mas se está no manual do conselheiro, eu acho que me vincula. Do conselheiro? Ah, tá, então eu vou ter que olhar o do conselheiro, eu olhei o de admissibilidade. É o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Não. Nós estamos fazendo. Eu olhei o manual de admissibilidade, quem assina a admissibilidade é o presidente de Câmara, quem prepara é o assessor dele. Vamos ver se no do conselheiro ele fala. Eu não olhei ainda aqui, vou olhar agora, o manual do conselheiro, boa. Só um minuto. Tem que achar os manuais. Presidente, posso fazer só mais algumas considerações que eu estou lendo aqui novamente e... Perfeitamente. Assim, na página 90 do manual que a gente estava olhando, fala das cinco possibilidades de intimação. Intimação pessoal, intimação postal com data de recebimento, intimação postal sem data de recebimento, intimação por via eletrônica, intimação por edital. Aí essa observação importante que a Érica se refere e fala, nos 2 primeiros casos, que seriam intimação pessoal e intimação postal com data de recebimento. Na intimação por via, já nos últimos 3 casos, que é a intimação postal sem data de recebimento, intimação por via eletrônica, que fala que independentemente de ser dia útil, intimação por edital, se a intimação for feita em qualquer dia não útil, ela é tida por efetuada nesse mesmo dia, com o prazo para o contribuinte começando no primeiro dia útil seguinte. Exemplo, na intimação no sábado, ela é considerada no mesmo dia e o prazo do contribuinte corre a partir de segunda-feira. Parece que foi o caso aqui. Para mim está esclarecido. Qual é a página, doutora? Eu acabei de olhar... Página 90 e o início da 91. Final da 90 e início da 91. De qual obra? O manual esse da Receita do Gilson. Sim, ele é de 2005, né? Isso. 2005. Tá. Uhum. Vou mandar aqui pelo Zap cópia do livro dele agora, que eu tirei foto. É que ele mudou o entendimento, né? E para mim, desculpa, não faz sentido nenhum dar ciência para ele no sábado, né? Eu acho que a ciência tem que ser considerada na segunda, com o início da contagem do prazo na terça. Perfeito, eu acho que todos estamos prontos para votar, presidente. Está bem colocada a questão, as dúvidas e as posições. Eu só queria ver esse novo entendimento do Gil. Tem 2 posições. Só colocando que o entendimento do Gilson é importante, porque ele é um conhecedor, mas ele não nos vincula. O artigo da portaria, doutor Luiz, atenção, a 259, que não foi alterada nessa parte pela 5 alguma coisa, diz aqui, ó, para artigo 6º, considera-se feita a intimação por meio eletrônico, 15 dias contados da data, 2 pontos. 1. Inciso 1º, registrada no comprovante de entrega do domicílio tributário do sujeito passivo no caso do inciso 1º do artigo 4º. Ou seja, é uma intimação ficta. Da mesma forma que edital. Considera intimado nesta data.
Ou seja, no caso dos autos foi do sábado. E aí, no inciso 3º, fazendo uma analogia, a mesma coisa. Da publicação do edital, se esse for o meio utilizado. Qual foi a fundamentação do recorrido, doutora Érica? PAF. Foi a aplicação do artigo 5º. É a aplicação do artigo 5º, só que de modo diverso. Ele entendeu que aplicava-se a regra para praticar um ato, a regra para se considerar perfeito a ciência. Pronto. É isso. Artigo 5º, PAF, caput e parágrafo. Acho que aqui está parágrafo único. Parágrafo único. Né? Parágrafo único, então abri outro aqui. Segunda-feira é dia de início, é dia normal. Estão todos esclarecidos para votar? Qual é a data de desculpa, presidente, só para a última dúvida, a data que ele teve ciência foi antes de 2013? Porque a nova redação do artigo 23 do decreto 70.235, ela é de 2013. Que é notificação em 2014. Então já está vigente a redação dada pelo parágrafo 4 pelo artigo 113 da lei. Não é esse. Da lei, a redação dada do inciso 3º, dada pelo artigo 33 da lei 12.844, que diz, inciso 3º, se por meio eletrônico, a linha A, 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega. Não, essa não é. Essa mesmo. Essa mesmo. A data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário superior, se por meio eletrônico. Exatamente. Tem dupla interpretação. Você pode dizer que essa data, esses 15 dias só podem cair em dia útil, ou você pode dizer, não, esse dia vale, mas aquele próximo que vai começar a contar tem que ser útil. Mas interpretações, como a gente disse desde o início. Eu acho que o pouco que eu li aqui, eles estão fazendo um paralelo com o edital. É a linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio. Por quê? Porque é uma intimação ficta, né? Presume-se intimado, né? Perfeito. Ok, presidente. Obrigado. E doutor Andrade, como vota? Presidente, discordando do raciocínio, mas por vinculação ao entendimento do expressamente registrado no manual de admissibilidade de recurso especial, me cedo o argumento. Eu quero estudar um pouquinho mais esse assunto, mas aí eu acompanho a divergência aberta com o doutor Luiz. Ou seja, não quero fazer o voto vencedor, se for o caso. Tranquilo. A doutora Vanessa está tranquila para fazer o voto vencedor? Eu confesso que no meu intelecto eu não consigo. Eu só acompanhei o doutor Luiz. Bom, eu nem votei ainda, Vanessa. Presidente, então, acho que tem duas posições aí, duas interpretações, realmente, as duas interpretações para mim são respeitáveis, porque tem fundamentos, as duas interpretações, né, mas eu acho que para mim, pelo menos o racional, eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Eu acompanho a divergência aberta formalmente pelo doutor Andrade. Doutor Garcia. Esclarecedor o debate, mas como se trata de processo administrativo fiscal e numa perspectiva que a gente chama axiológica, teleológica, em saudação ao do professor Paulo Bonavides, eu voto com a relatora.
No sábado, considera-se primeiro dia útil, desconsidera-se ele, começaria na terça-feira. Então, essa interpretação eu acho que é mais próxima do que a gente entende do processo administrativo fiscal. Com a devida vênia, as duas posições. Achei brilhante as leituras que foram feitas pela turma. Mas, doutor Jorge. Presidente, eu vou trilhar um paralelismo com a intimação por edital, que isso ninguém discute mais na Receita, nem vi discussão aqui nos processos administrativos. Então, como e toda essa questão do edital, pensando no dia subsequente, útil, é em função de ser uma intimação ficta. E dessa que a gente está tratando, também é uma intimação ficta. Então, eu acompanho a divergência nesses fundamentos. Mas também, de acordo com o doutor Andrade, tem que aprofundar. Doutora Vanessa. Presidente, com a devida vênia ao voto da doutora Érica, eu acompanho a divergência também, como coloquei aqui pelos fundamentos, eu, assim, entendo que a contagem do prazo se inicia na segunda-feira, tendo sido a ciência ficta no sábado, como está no manual do PAF, como foi decidido por unanimidade pelo voto do recorrido. Então, com a devida vênia, eu acompanho a divergência. Muito enriquecedor mesmo. O doutor Luiz pediu ali a palavra, tirou um pouco aqui da zona de conforto. Concordo com o doutor Luiz, estava pensando nisso já. Então, voto com divergência. Então, o resultado foi negado o provimento. Negado o provimento. Oi? Negado o provimento do recurso interposto pelo contribuinte, por intempestividade, vencidas conselheiras Tatiana, Érica e Valcir. Voto vencedor, doutora Vanessa. Está perfeitamente alinhavado já na cabeça. O outro é idêntico, não é, doutora Vanessa? É a doutora Érica. Sim, Rodrigo. Então, o outro, exatamente o mesmo resultado. Item 43, retirar de pauta por solicitação do relator. Item 44, doutora Érica, recorrente ao pé das representações. Interessado Fazenda, com a palavra relatora. Vamos lá. Aqui é o recurso especial da Fazenda, em face do acordo 3302.000.410. Contra a turma da terceira Câmara da terceira ação do CAF. Imposto a produtos industrializados, equiparação, industrialização, ausência de contrapovos, mandatos de procedimento fiscal, verificações obrigatórias, IPI insumo, NT alíquota zero, crédito básicos, insumos isentos em possibilidade. O acordo voluntário foi parcialmente provido. Acordo membros colegiado e dá provimento parcial ao recurso para a maioria do voto excluir do lançamento os débitos declarados em DCTF no curso da fiscalização incluídos no país, mantida a multa de ofício. Pelo voto de qualidade, manter a glosa dos créditos de insumos isentos. E por unanimidade de votos, manter os demais valores objeto. Intimada a Fazenda interpôs recurso especial e requereu a reforma parcial do acordo recorrido, alegando que, por ter o contribuinte optado pela quitação parcelada de parte do crédito tributário em momento posterior ao início da ação fiscal, o recurso voluntário deveria ter sido conhecido apenas parcialmente, dada a desistência do interessado quando a parte incluída em parcelamento, em conformidade ao artigo 78. O recurso especial da Fazenda foi admitido conforme despacho de folhas 22, 15, 22 e 17. O contribuinte foi intimado, mas não apresentou contrarrazões, nem recursos especiais. É o relatório em síntese. Posso direto para o voto, né? Da admissibilidade. O recurso especial da Fazenda é tempestivo, devendo ser verificado se atende os demais dispostos formais e materiais do seu conhecimento. Certificada a decisão, a PGFM interpôs recurso especial requerendo a reforma parcial do acordo recorrido, alegando por ter o contribuinte optado pela quitação parcelada
da parte do crédito tributário em momento posterior ao início da ação fiscal. O recurso voluntário deveria ter sido conhecido apenas parcialmente aplicando o artigo 78. Para comprovar o dissento, foram colecionados como paradigmas os acordos 101.12.958 e o acordo 18.03.001.160. No acordo 05.12.958, houve desistência do recurso por parte do contribuinte, como diz o relatório do acordo recorrido. Lei em sessão e relato anterior às folhas 68, bem como o voto de folha 69 e a informação fiscal de folha 126, ao qual trouxe a notícia da desistência do recurso por parte do contribuinte, conforme petição de folha 193. Assim, a turma decidiu, embora o recurso seja tempestivo, dele não conheço por falta de objeto, desde a opção do contribuinte pelo parcelamento da dívida. Então, já para esse primeiro acordo para a dívida, isso tem nada a ver com o acordo recorrido. Não é desistência do contribuinte. Aqui não teve desistência formal do contribuinte e por isso que não foi aplicado o artigo 188. Desde que aqui, né, a desistência do contribuinte teve uma petição e diante disso não foi conhecido o recurso voluntário. Quanto ao outro paradigma, verifique que houve pedido de parcelamento após a decisão da DRJ, que manteve o lançamento no valor remanescente do litígio. Isso foi noticiado no recurso voluntário. Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual tratou resumidamente que a parcela controversa no valor de 43 mil só principal, ao qual foi mantida pela cobrança da DRJ, foi devidamente parcelada, conforme documentos folha 138 e 143. Diante disso, a turma entendeu por aplicar o artigo 78, conheceu o recurso voluntário e aplicou o artigo 78, porque depois da decisão da DRJ, como teve um valor controverso, ele foi lá e parcelou aquele valor que foi, né, definido na DRJ. Ou seja, em ambos os casos, assim, o não conhecimento do recurso foi em virtude de parcelamentos efetuados depois da decisão da DRJ, implicando em desistência dos referidos recursos, e as desistências foram noticiadas pelo contribuinte. No entanto, no presente caso, o contribuinte informa que, em relação aos valores destacados nas notas fiscais, mas não declarados em DDSF, informa que, em relação ao período objeto do presente lançamento, a contribuinte não se encontrava sob ação fiscal, uma vez que o MPF, que incluiu para o IPI esses períodos de ação fiscal, só foi emitido em 16 de 1 de 2003. Portanto, os valores informados desse DCTFs apresentados em 26 de 1 de 2003 não podem ser objeto do lançamento de ofício. Além disso, os débitos declarados foram incluídos no país antes de concluída a ação fiscal que resultou no presente lançamento de ofício. A terceira turma da Delegacia de Juiz de Fora promoveu o acordo 96.16.796, por meio do qual cancelou parcialmente o auto de auto-infração, tendo sido da seguinte forma: falta de recolhimento de IPI lançado. Deve ser exigido o lançamento de ofício dos valores de IPI destacados na nota fiscal de saída, escriturado no RAP, mas cujos saldos devedores não foram recolhidos nem espontaneamente declarados da DCTF. A inclusão desses valores no país garante ao contribuinte o direito de consolidação nesse parcelamento especial dos débitos correspondentes exigidos de ofício, até o limite do valor originário. Aí o acordo recorrido, né, entendeu. A recorrente também pretende cancelamento parcial do auto de infração em razão por ter procedido à inclusão do país antes mesmo da lavatura do auto de infração. Então, aqui, nesse caso, no presente auto, os valores anteriores foram incluídos no país. Então, quer dizer, foi antes mesmo do auto de infração. E nos acordos paradigmas, o parcelamento foi o parcelamento que foi feito depois da DRJ dos valores, resultado, né, da fiscalização. E o primeiro caso, o primeiro paradigma foi que houve desistência expressa do contribuinte com relação ao parcelamento. Ele desistiu, colocando a petição, que ele decide, porque ele entrou no parcelamento. Por isso que não foi reconhecido o recurso voluntário. E o outro foi conhecido o recurso voluntário, mas entender, né, não foi conhecido, foi conhecido e foi julgado. Então, eu acho que os dois paradigmas não têm nada a ver com o presente caso. No presente caso, o parcelamento foi antes do acordo, não teve desistência do contribuinte quanto aos valores, tanto é que o recurso voluntário foi decidido, né, a impugnação foi feita, né, e a delegacia
né, negou, né, procedente, né, a matéria impugnada. Então, assim, eu não estou vendo similituridade tática, nem de legislação, porque nenhum dos outros paradigmas aplicou o artigo 78. Né? Quer dizer, o acordo recorrido não aplicou o artigo 78. Nem sequer falou sobre isso, né? Então, eu entendo que aqui não há como conhecer o recurso especial da Fazenda. Doutora Andrada, o doutor Jorge está pedindo a palavra. O doutor Jorge está sem som. Tem silicone. Perdão. Não, doutor, é que eu vi que a senhora, caso vencida, a senhora entra no mérito e colocou observação que o valor do processo é 18 milhões, então não sei se... Então, mas esse aí eu coloquei, esse aqui eu fiquei na dúvida por causa aí dessa questão agora, nossa... Não, sim. Agora tem essa questão que o doutor Luiz colocou, né, mas... Não sei se é o caso... Vou conferir em 1 minuto. Alpeda. Só 1 minuto. A título de colaboração. Estou olhando. Luiz, eu já conferi. Senhor é mais rápido que eu. O imposto é 7 milhões e meio. O alto então pode julgar. Eu tinha anotado para tirar esse de pauta, mas agora com esse novo entendimento, pode julgar. 7 milhões, isso mesmo. Obrigado. Esse caso aqui é um caso interessante. Eu acho que falta até objeto para a Fazenda recorrer. Vou ler aqui o que a turma decidiu. Acorda os membros colegiados em dar provimento parcial, não entendi o parcial, por maioria de voto, excluir do lançamento os débitos declarados em DCTF no curso da fiscalização incluídos no país. Mantida a multa de ofício. O contribuinte não ganhou nada aqui. Está pagando no parcelamento o valor com multa de ofício. 2. Pelo voto de qualidade, manter a goza dos créditos de insumos isentos. 3. Por unanimidade de votos, manter os demais valores objeto do lançamento. Então, a parte que foi excluída não foi excluída. Ela foi indiretamente mantida com multa de ofício dentro do país. É o que o país permitia, o parcelamento. Assim, a decisão talvez não tenha sido a mais técnica, mas eu acho que o contribuinte não ganhou nada aqui. Eu até olhei se ele não embargou, mas parece que ele sumiu, né? Quer dizer, ciência, etiqueta e tal, etc. Acompanhe o relatório, presidente. Doutor Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Presidente, eu peço desculpas, mas eu preciso manifestar o meu entendimento aqui. Nós temos uma função uniformizadora. O interesse da parte é evitar que mais à frente, na hora que for executar, tenha-se dificuldade em saber o que ganhou e o que não ganhou. A tua interpretação de liquidação é boa. Não sei se a pessoa que vai liquidar é tão inteligente quanto você. Me parece que a decisão recorrida é tecnicamente errada. Porque nós estaríamos discutindo extinção de crédito tributário, o que não é nossa competência. A nossa competência é dizer, aquele lançamento era um lançamento devido, bom o bastante para gerar um título executivo mais tarde para ser executado na justiça? Me parece que sim. Por quê? Porque é definitivo o lançamento que é aquecido. Então eu vou voltar à questão então, o que a gente estava discutindo aqui era uma das condições da ação, né? Interesse de agir, legitimidade da parte. Agora não existe mais no novo CPC a possibilidade jurídica do pedido, mas o interesse de agir me parece aqui que existe, doutor Andrada. Me parece existir, que é tirar a dúvida na hora de liquidar. Mas tudo bem. Agora vamos olhar a questão do conhecimento. Realmente existe uma diferença fática e eu estou para dizer que eu não sou
imune a erros. Eu estou discutindo com vocês, meus amigos. Hoje eu trouxe um embargo aqui em que se discute justamente um conhecimento em que eu fui o relator, né? Então, imune a erro eu não sou. Mas vejamos, a linha de raciocínio que eu trilhei com relação ao conhecimento foi o seguinte: em duas situações comparáveis, uma aplicou a lei de determinada maneira, outra aplicou a lei de outra determinada maneira. Então, primeiro, optar por um parcelamento antes do lançamento, durante a ação fiscal, ou optar pelo lançamento durante o processo administrativo fiscal, na minha humilde opinião, tem exatamente o mesmo efeito, que é concordar com o fato de que o lançamento era devido. Se eu concordei antes ou depois, é a fortiori. Quanto mais antes eu concordei, mais concordado estava. Então, quem pode o mais, pode o menos, e assim eu não vejo que a diferença temporal entre os momentos do parcelamento sejam determinantes aqui. Ambos foram anteriores ao recurso voluntário. E no recurso voluntário se apreciou a concordância ou a discordância ao lançamento. Agora, o fato de a decisão recorrida não ter usado o artigo 78 do RICAF é justamente a diferença jurisprudencial, porque nós estamos vendo se, no caso de parcelamento, ela é aplicável ou não. O fato dela não ter aplicado mostra justamente que houve uma divergência jurisprudencial. Ela não precisaria se expressar dizendo: não aplico aqui o artigo 78. Ela simplesmente não o aplicou. E essa é uma divergência que eu consigo ver. Então, salvo o melhor juízo, me parece que eu conheceria. Me parece não. Eu, com todas as vênias, abro a divergência para conhecer. Ficou no voto, presidente. Tá bom, sim. Com o relator. Ô, Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Relator. Doutora Vanessa. Nesse caso, eu acompanho a relatora, presidente. Entendo que faz diferença essa diferença fática. E acompanho pelo não conhecimento. Conheço do recurso, assim como o doutor Luiz conheceu, a minha fundamentação que eu já usei antes também. Então, eu tinha levantado a mão aí, mas essa, doutor Andrade, tinha levantado a mão, esqueci lá no início. O primeiro paradigma, hipótese alguma, o voto tem uma linha. Né? O segundo paradigma tem diferenças práticas, na minha opinião, relevantes. Assim, porque... Eu me referi ao segundo paradigma mesmo. O primeiro paradigma, eu concordo, a doutora Érica foi específica e eu concordo. É no segundo paradigma que eu vi uma diferença, mas eu estou vencido, fiquem à vontade. Tranquilo. Não vamos quase o Brasil e a Alemanha. Tá beleza, tranquilo. Vamos ganhar tempo. Eu concordo, doutor Luiz. Por maioria de votos, não se conheceu pela maioria de votos. Cadê aqui? Peraí. Não conhecido por maioria de votos, vencido o senhor e eu, que conhecemos. Porque está invertido na pauta. Doutor Érico, como é que está certo? Na pauta ou no voto? É verdade, está invertido. No voto. No voto da Fazenda. A pauta é o recurso da Fazenda. A pauta está invertida. Está errada? A pauta está errada. Nesse caso, a Fazenda, que seria prejudicada, está presente, ela pode se manifestar, e o sujeito passivo não está sendo prejudicado. O recurso não era dele e ele está ganhando. O senhor retira de pauta, presidente? Não, vou colocar realmente eu retiro, mas é que nessa situação só levantei as questões. Vou colocar o item 44, a resposta é a seguinte: o recurso interposto
pela Fazenda Nacional, que foi negado o provimento por maioria de votos, e teve seu provimento negado por maioria de votos, vencidos conselheiros Luiz Eduardo e Rodrigo. É provimento ou é conhecimento? O senhor falou não conhecido. Não conhecido, né? É, não conhecido. 45 já foi, 46 já foi, 47. Doutor Luiz Eduardo, 47. Recorrente Fazenda. Interessado, bebidas, confiança, representação. Doutor Luiz Eduardo. A minha rede está um pouco lenta, estou abrindo em 1 minuto, vou colocar na pasta depois de abrir. 1, 2, 3. Já se encontra na pasta compartilhada, presidente. Podem abrir. Com a palavra, relator. Todos confirmam? Conseguiram abrir? Conseguimos. Perfeito, obrigado. Presidente, trata-se de PI, vai de 1º de janeiro de 2011, o período, até final de 2014, e o assunto é qualificação de multa e responsabilidade solidária. É um recurso da Fazenda Nacional. Vejamos, o auto de infração foi um auto de infração por falta de recolhimento de IPI, com multa de 150% por dolo e responsabilização do sócio Vladimir Tomás Jaquino. Trata-se de venda de bebidas e foi levantada pela fiscalização uma incompatibilidade entre as notas fiscais do SPED. Foram vendas de 20 milhões com IPI destacado de 4 milhões e débito declarado de DCTF de R$29 mil e nenhum recolhimento, além de declaração da pessoa jurídica, da IPJ, zerada, entre aspas. Além disso, o destaque das notas fiscais seria feito a menor. A fiscalização entende que o destaque deveria ser de 6 milhões e não de 4. Bom, o sujeito passivo apresentou impugnação em face do auto, não só ele, mas o responsável também, requerendo cancelamento do auto de infração. Em primeiro lugar, alega inconstitucionalidade das normas de IPI para bebida. Em segundo, o afastamento da responsabilidade solidária do sócio, ou considerada subsidiária. E, por fim, a desqualificação da multa. Pois bem, a DRJ, em Juiz de Fora, deu parcial provimento à impugnação para desqualificar a multa. Em face da desoneração, foi interposto recurso de ofício. Além disso, o sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação. Sobreveio a decisão recorrida, acórdão 3401-004-409, que negou o provimento ao recurso de ofício para manter a desqualificação da multa e deu provimento ao recurso voluntário do responsável solidário para a exclusão do polo passivo e negou o provimento ao recurso voluntário da empresa contribuinte. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir duas matérias. A primeira é a responsabilidade do sócio gerente. Trouxe como paradigma a decisão da nossa turma 9303004316, alegando que a reiteração da conduta infracional de declarar em DCTF valor menor do que o devido
caracteriza fraude para fins de responsabilização solidária do sócio-gerente. E a segunda matéria foi a qualificação da multa. Trouxe como paradigma o Acórdão 103.23.495, alegando que a prática reiterada de omissão de receitas conduz necessariamente ao preenchimento automático das condições previstas nos artigos 71, 72 e 73, que é dolo, fraude e sonegação, da Lei 4.502, de 64. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso e não encontrei nos autos contra-razões do sujeito passivo. Posso passar ao voto, presidente? Conheço, e o mérito, por uma questão de coerência lógica, vou iniciar a análise de mérito pela qualificação da multa. Sobre a qualificação da multa, a decisão recorrida aplicou a súmula CARF número 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Essa é uma súmula que não define quais são os critérios mínimos de segregação do que é simples apuração de omissão de receita e do que é evidente intuito de fraude. Então, precisamos nos debruçar sobre o caso para entender em qual das duas categorias a situação em questão se enquadra. E eu entendo que a situação do caso não se enquadra à súmula 14, porque não estaríamos frente a uma simples omissão de receita, mas sim a uma situação em que reiteradamente e conscientemente a contribuinte apresentou informações falsas ao fisco, auferindo vantagem com isso. A prática reiterada da conduta infracional, que foi declarar em DCTF um valor sabidamente menor do que o devido e um valor relevante, afasta a possibilidade de erro e indica dolo, com uma clara vantagem para a empresa de recolhimento a menor de tributo e, consequentemente, com uma clara vantagem para o sócio administrador, com um aumento no valor do lucro distribuível, diga-se de passagem, isento. No caso, número 1, a falta de informação quanto aos débitos de IPI em DCTF ou apresentar valores inferiores. 2, houve uma apresentação de DIPJ zerada e com a declaração de não existência de informações sobre o IPI. E 3, não foi efetuado o recolhimento do IPI no período. 4, irregularidades na transmissão da escrituração fiscal digital e, por fim, destaque de valores ainda inferiores aos apurados e devidos. Bom, nesse caso, entendo sim que não é uma simples omissão de receita, me pareceu uma situação muito similar àquela que nós tratamos da relatoria do senhor presidente na sessão passada, então eu estou mantendo o meu entendimento da época, aqui nesse caso, me parece ser o mesmo. Vamos passar então à responsabilidade do sócio-gerente. Bom, considerando a qualificação da multa, resta inequívoco ato contrário à lei. Trata-se de crime em tese contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1º, incisos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, que diz que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades. 2. Fraudar a fiscalização inserindo elemento inexato ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. O ato contrário à lei implica responsabilidade pessoal do sócio-gerente, nos termos do artigo 135 do CTN. E aí eu não preciso ler para vocês o 135. Em conclusão, dou provimento ao recurso. É como voto, presidente.
Hoje de manhã é semelhante também. Doutor Andrada, só que era 124, e era hoje renda. Parabenizo o doutor Luiz pelo voto. Interessante que, nesse caso aqui, a DRJ afastou a qualificação da multa e manteve a responsabilidade do sócio. Interessante, né? Ou seja, entendeu que não houve fraude, não houve dolo, não houve sonegação, e afastou a qualificação da multa e manteve a responsabilidade do sócio por infração à lei. Estranha essa decisão do DRJ. Mas eu concordo plenamente com o doutor Luiz. Situação típica de fraude. Ele conhecia o faturamento dele, sabia o valor devido e ele declarou zerado mais de uma vez, reiteradamente, né? Comprou o relator, presidente. Doutor Tatiana. O presidente estava lendo aqui o voto do Leonardo Branco e eu vou pedir vista, né? Porque realmente, assim, os fatos, né, são importantes, né? Então eu gostaria de pedir vista. A vista, conselheira Tatiana, após o relator. Vou botar aqui. Após o relator dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, acompanhado pelo doutor Andrada. Doutor Luiz, item 48 é o último do dia. Recorrente Fazenda, assim ficaram de manhã, né? Recorrente Fazenda, interessada Volkswagen no Brasil. 48, doutor Luiz Eduardo, com a palavra. O som está desligado. O 49 está fora? O 49 foi retirado de pauta por solicitação do patrono. E o 50 já foi votado e o 51 foi retirado de pauta. Sim, senhor. Não é que é o mesmo contribuinte, eu imaginei que pudesse... Eu também. Esse é a súmula, doutor Luiz. Sim, é muito rápido, mas eu deixo compartilhar com vocês a minuta. Segundo o regimento, eu preciso colocar a minuta na pasta compartilhada antes do início da sessão, correto? Antes do início da sessão, não, antes do início do meu voto. A leitura do voto. Exato. Então já está aqui. Presidente, esse eu vou relatar em 1 minuto. Todos já conseguiram abrir? O único assunto, a decisão, vou partir da decisão recorrida. O acórdão 3402003016 deu parcial provimento ao recurso voluntário apenas e tão somente para excluir juros de mora sobre multa de ofício. O resto ele rejeitou, negou, manteve glosa. A Fazenda Nacional apresentou recurso especial defendendo a inclusão de juros de mora sobre multa de ofício. Trouxe paradigma e fundamentou, dizendo que é devido por lei. Foi dado seguimento, sujeito passivo até embargou, mas foi rejeitado pelo presidente da turma. Não, foi até admitido pelo presidente da turma, mas os embargos foram rejeitados no acórdão integrativo 3402003482 e o recurso do sujeito passivo não foi admitido. Portanto, só temos juro de mora sobre multa de ofício. Aplico a súmula CARF número 108 e dou provimento ao recurso especial da Fazenda. É como julgo. Como voto. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Súmula. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, assunto de súmula. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Com isso, já acaba a pauta da tarde, vamos para a gravação. Encerrando a gravação.